Olá, bem-vindos ao canal Administração Antônio Marcos. Hoje nós estamos apresentando o nosso quarto e último vídeo da série sobre as organizações. Nesse vídeo nós iremos falar sobre tipologias organizacionais, ou seja, diversas formas de classificar as organizações. Isso vai nos ajudar a compreender melhor as organizações. Antes, porém, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber os vídeos, a comunicação dos vídeos conforme eles estejam disponibilizados. E, como eu já falei em vídeos anteriores, vamos criar um círculo virtuoso, dando acesso a esses conteúdos ao máximo possível de pessoas. Para isso, eu preciso da sua colaboração. Divulgue o link desses vídeos, ou deste vídeo, a todos os seus contatos, a todos os seus conhecidos. Assim, mais pessoas poderão ter acesso a esses conteúdos. Vamos então ao conteúdo do vídeo de hoje. Como sempre, quando se fala de organização, nós temos que falar de Weber. Afinal, ele é considerado um dos pais da administração, pela colaboração dada na compreensão das organizações, além de outros importantes aspectos da administração que ainda iremos estudar. A tipologia organizacional para Weber, ela é proveniente do poder, né? O poder, para Weber, pode se legitimar de três formas. De uma forma estatuída. O que é estatuída? Por meio de estatutos, por meio de decretos, por meio de leis. De uma forma consuetudinária. Consuetudinária é de acordo com costumes, o que é usual, o que é costumeiro, o que é habitual, ou com base em sentimentos, né? Aquilo que a pessoa sente, aquilo que a pessoa percebe. E daí nós temos três tipos de organizações com base nessas formas de legitimação do poder. A organização carismática, base nos sentimentos; a organização tradicional, base consuetudinária; e a legal racional ou burocrática, estatuída. Como que nestas organizações os auxiliares, como os membros que vão compor a organização, são escolhidos? Na carismática, os auxiliares não são escolhidos em função dos conhecimentos, mas sim por relações afetivas, mágicas, ou de heroísmo, ou de poder intelectual, ou seja, em função do carisma. Na organização tradicional, um exemplo de organização carismática, partidos políticos, né? Na organização tradicional, de forma consuetudinária, os auxiliares são escolhidos entre seus familiares, dependentes, amigos ou pela fidelidade, não sendo utilizados critérios racionais e objetivos para a escolha dos auxiliares. Principalmente no núcleo mais próximo, né, do poder. Quanto mais próximo do poder, maior é esse critério, né, de relacionamento como forma de escolha dos auxiliares. Aqui nós temos as empresas familiares, né, que estariam bem adequadas a esse tipo de organização. Depois nós temos a organização legal racional ou burocrática, como Weber chamava, que é de forma estatuída, ou seja, através por meio de estatuto, decreto e lei. E aqui a formação profissional, a competência, a capacidade é o meio principal de seleção para a formação dessa equipe que vai trabalhar nesse tipo de organização. Aqui nós temos as empresas em geral, né, de uma forma geral, e as organizações burocráticas de governo. Vamos concentrar um pouco mais na organização burocrática, né? Segundo Weber, quais as principais características dessas organizações que vão compor a grande maioria das empresas? Primeira, formalidade, né? Elas são todas com base em normas e regulamentos e são
formais, né, documentadas, né, tudo aquilo está documentado, está escrito e é conhecido e é divulgado para todos, bem claramente, para cada um saber o que deve se fazer e qual o seu papel dentro da empresa. Segundo, a impessoalidade. O que vale é o cargo que a pessoa ocupa e não a pessoa em si, né? O poder todo está no cargo ocupado. As figuras de autoridade são obedecidas porque representam a lei, porque a norma diz que aquele cargo tem o poder para isso e aquilo, né? E o terceiro, o profissionalismo, né? As burocracias são formadas por funcionários que têm que demonstrar suas capacidades para poder exercer as suas atividades dentro desse tipo de organização. Hall, ele apresenta duas classificações de organização, né? A primeira, pública ou privada. Então eu tenho organizações públicas, né, que não tem um proprietário, a propriedade de toda a sociedade, e a privada, que é de propriedade de pequeno grupo ou de uma parte dessa sociedade. E nós temos organizações com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Então, numa combinação, né, entre essas duas formas de classificar as organizações, eu posso ter organizações públicas com fins lucrativos, poderíamos dizer que as estatais poderiam estar aqui, né? E organizações públicas, na grande maioria, são sem fins lucrativos. Ela está lá para atender a sociedade, né? E as organizações privadas eu tenho principalmente com fins lucrativos, as empresas, e algumas organizações privadas sem fins lucrativos, as organizações do terceiro setor ou organizações sociais. Uma outra classificação, outra tipologia é apresentada por Amitai Tizione, com base também no poder. 3 tipos de poder: o poder coercitivo, né, com base na punição; o poder manipulativo, né, com base em recompensa, manipulando as pessoas; e o poder normativo, com base em crenças, né, normas. E aí, o contrato psicológico que acontece entre essas organizações e as pessoas que participam da organização, no caso do poder coercitivo, ela é alienatória, né, obediência mecânica. No caso do poder manipulativo, é calculista, interesseira, né, em função de interesses. E no caso do normativo, disciplina interior. Eu acredito naquilo e por isso eu vou agir de uma determinada forma. E aí nós temos 3 tipos de organização. A coercitiva, o objetivo é controlar o comportamento, né? Organizações militares, né, são bastante assim, né? As organizações utilitárias, o objetivo é obter resultado por meio da barganha com os funcionários. Muitas empresas funcionam nesse processo de barganha, né? Faz que você ganha, não faz, você não vai ganhar, então o interesse é que predomina. E a organização normativa o objetivo é realizar uma missão, uma tarefa, né? Aqui nós temos a maioria das empresas, aqui nós temos organizações sociais, né? Praticamente aqui nessas normativas. Blau e Scott também divide, classifica, cria uma tipologia organizacional com 4 tipos. Primeiro, as organizações, os beneficiários, os principais beneficiários da organização são os próprios membros, né? E aí nós temos os clubes, associações, cooperativas. O segundo tipo, né, de Brown e Scott são os proprietários ou dirigentes, né? No final das contas, os beneficiários finais são os proprietários e dirigentes que vão buscar os lucros, né, que a empresa vai gerar, a empresa de uma forma geral. As organizações que o principal beneficiário são os clientes. Aí nós temos hospitais, agências sociais, universidades. O principal beneficiário deveria ser, então, aqueles que estão recebendo o serviço ou o produto gerado por essas organizações. E a sociedade em geral, beneficiar toda a sociedade, deveriam ser então as organizações de Estado e de governo. Por que tanto tipo de classificação, né? Por que tantas formas? Para que a gente possa compreender melhor as organizações. Todas as organizações, elas poderão ser enquadradas em diversas
tipologias, né? E com isso a gente vê características, a gente consegue perceber características e compreender melhor as organizações. Outra tipologia é a de Burnett-Stoker, que classifica em 2 grupos: as burocratas, dependentes de regras, e as pós-burocráticas ou adocráticas, dependentes de pessoas. Aqui são rígidas, normas bem definidas. Aqui nós temos adocracias. O que é isso? Adaptação de acordo com a necessidade do momento. E aí são regras flexíveis, orgânicas. É uma outra forma de classificar as organizações. As organizações, principalmente na área de informação, elas são mais adocráticas. Elas têm uma estrutura que é bem maleável, ela se modifica conforme aquilo que está sendo realizado. Uma indústria com linha de montagem, né, uma indústria automobilística, ela é mais burocrática, né? Depois nós temos uma classificação, uma tipologia proposta por De Masi. E aí ele tem 2 critérios para essa classificação. Primeiro, a pressão para a racionalidade, quanto mais racional ou menos racional. E depois, a concorrência, a alta concorrência ou a baixa concorrência em relação ao mercado, né? E aí nós temos 4 tipos. O primeiro tipo, em que eu tenho alta concorrência e alta pressão para a racionalidade, nós encontramos as empresas. O objetivo dessas organizações é o lucro. A forma como ela é conduzida é através do gerenciamento científico. O papel que as pessoas vão desempenhar é com base na competência. E o tempo para esse tipo de organização é um recurso escasso. É um recurso que tem que ser aproveitado ao máximo. O segundo tipo, nós temos baixa concorrência e alta pressão para a racionalidade. E aí nós vamos encontrar as burocracias públicas, as organizações de governo. O objetivo é o serviço. A forma de fazer isso é através da conformidade e procedimentos. O papel desempenhado pelas pessoas dentro das organizações é de acordo com o posto, a posição que ela ocupa. E o tempo para essas organizações é definida por prazos. Né? Então veja que nessa coluna as organizações racionais, né? As burocracias, né? De acordo lá com Weber. Depois nós temos as organizações com alta concorrência, mas baixa racionalidade. E aí nós temos os partidos políticos, né? Sindicatos. Né? O objetivo aqui é poder. O meio para fazer isso é através do consenso. A forma como as pessoas operacionalizam o trabalho é em cargos conferidos pelos níveis mais altos. E o tempo é uma ocasião comemorativa. Então aqui, partidos políticos, sindicatos, etc., organização carismáticas, né, estariam aqui. E, finalmente, baixa concorrência e baixa racionalidade. E aqui, quando fala baixa concorrência, né, concorrência na operação, porque essas organizações concorrem intensamente por recursos. Né? E aí nós temos o quê? As organizações do terceiro setor. O objetivo dessas organizações é a solidariedade, o testemunho, a forma como ela funciona através da contribuição voluntária. As pessoas desenvolvem o trabalho, o empenho pessoal, né? E o tempo é uma oportunidade para uma melhor utilização de tudo que está sendo oferecido, tudo que está sendo realizado. O estudo das organizações tem como objetivo compreender como as organizações funcionam e como elas afetam ou são afetadas pelo ambiente na qual ela opera. E aí nós temos a teoria organizacional. Isso aqui será objeto, tudo isso será objeto de outros vídeos que nós vamos ver à frente.
Então, na teoria organizacional, nós temos em primeiro lugar o desenho organizacional, e a partir do desenho organizacional, nós vamos ter a definição de estrutura e a definição de cultura, o trabalho na estrutura organizacional e o trabalho na cultura organizacional. Então, o desenho organizacional, rapidamente, é o processo pelos quais os gerentes selecionam e gerenciam as diversas dimensões da cultura e da estrutura organizacional para poder atingir os objetivos. Equilibra a necessidade da organização de gerenciar pressões externas e internas para a sobrevivência da organização e permite redesenhar continuamente e transformar a estrutura e a cultura para estar sempre adequada ao ambiente global e incerto. Em função do desenho organizacional, vai ser trabalhados, então, primeiro a estrutura organizacional, e aí é o sistema formal de tarefa, como eu distribuo a tarefa, as relações entre as pessoas e entre os recursos dentro da organização. Controla e coordena a motivação, modela o comportamento das pessoas da organização, a estrutura. É uma resposta a contingências que envolvem ou estratégia, ou o ambiente, ou a tecnologia, ou recursos humanos. Evolui à medida que a organização cresce e se diferencia. Ela vai se transformando, a estrutura vai evoluindo conforme a organização também vai se transformando. E, finalmente, pode ser gerenciada e mudada pelos processos de desenho organizacional. E outro componente, do estudo das organizações é a cultura organizacional. Essa é mais difícil de ser transformada, É o conjunto de valores compartilhados e normas estatuídas pelos seus membros, que controla as interações dos membros, define como serão os relacionamentos dentro da organização com as pessoas de fora da organização. Controla e coordena e motiva, modela o comportamento das pessoas da organização, é modelada por pessoas, ética, estrutura e a estrutura organizacional, evolui também à medida que a organização se transforma e pode ser gerenciada também através dos processos do desenho organizacional. Com isso, nós completamos o conteúdo desses 4 vídeos sobre as organizações. Nós vamos voltar a falar sobre organizações em outros vídeos. Não esqueça de dar seu feedback, positivo ou negativo, e deixar os seus comentários. É importante os comentários de vocês para que a gente possa melhorar, incluir novas coisas, retirar coisas que não, ou reduzir a ênfase em algumas coisas. Então é importante o feedback de vocês. Se ainda não for inscrito, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E como eu falei lá no início, vamos criar um círculo virtuoso, passando o link desse vídeo, comunicando a todos os seus contatos a existência desse vídeo, para que todas as pessoas possam aproveitar os seus conteúdos. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo com um novo assunto.